Mãe, você é um peso morto na minha vida. Desde que o pai te largou, você virou isso, uma velha chorona que só sabe pedir ajuda. Sabe o que eu pensei quando você teve o derrame? Eu pensei, seria melhor que você tivesse morrido. Meu nome é Helena, tenho 71 anos, e essa frase saiu da boca do meu único filho. Eu estava na sala do meu apartamento segurando o telefone contra o ouvido enquanto as pernas falhavam. Não pela sequela do AVC que tive em março, mas pela dor pura que essa frase causou, daquelas dores que cortam mais fundo que qualquer bisturi que vi em 38 anos trabalhando como enfermeira. Meu filho, que criei sozinha enquanto o pai viajava, acabava de dizer que seria melhor eu ter morrido. Ouvi a respiração dele do outro lado da linha, pesada, raivosa, e depois o clique seco do desligamento. Mas ele não sabia de uma coisa que eu guardava há anos, e que ia mudar tudo. Se você já sentiu o coração apertar com essa história, deixa um like e se inscreve no canal agora. Porque o que vem pela frente vai te deixar sem palavras. Você não vai querer perder um segundo. Fica comigo. Fiquei ali sentada no chão frio da sala por tempo que não sei medir. Podiam ter sido 5 minutos ou 50, o relógio na parede continuava andando, mas eu tinha parado completamente, congelada naquele momento onde meu filho disse que seria melhor eu ter morrido. A mão esquerda, aquela que treme desde o derrame, tremia mais ainda segurando o celular, e eu olhava para a tela apagada como se fosse aparecer alguma mensagem dizendo: "Desculpa, mãe, eu não quis dizer isso." Mas não apareceu nada, só meu reflexo distorcido no vidro preto. Eu tinha ligado para ele por uma coisa tão simples, tão ridiculamente simples, que agora me sentia idiota por ter ligado. Queria montar a árvore de Natal pequena que guardo todo ano, aquela de 1,5 metro com enfeites que colecionei durante décadas, bolas vermelhas que os alunos da escola de enfermagem me deram em 1992, anjinho de porcelana que comprei na primeira viagem a Gramado com meu ex-marido, estrela dourada que Gabriel fez na escolinha aos 6 anos com papel cartão e glitter. Mas a caixa estava guardada na prateleira mais alta do armário do corredor, e eu não conseguia alcançar. A perna esquerda ainda não tem a mesma força de antes. O equilíbrio vacila quando subo em banco, e eu tinha medo de cair de novo, de bater a cabeça de novo, de acordar de novo num hospital com eletrodos no peito e médicos falando em código. Então liguei para o meu filho pedindo 15 minutos do tempo dele. 15 minutos. E recebi isso. Levantei devagar, a perna esquerda reclamando, aquela claudicação leve que ficou de lembrança do AVC, e fui até o quarto. Abri a gaveta da escrivaninha antiga, herança da minha mãe, madeira escura com puxadores de bronze, e peguei o envelope amarelo que guardava ali havia anos. Dentro, escritura de uma kitnet no bairro Santana. No meu nome. Que Gabriel nunca soube que existe. Sorri. Fino. Amargo. Meu filho, você não faz ideia do erro que acabou de cometer. Guardei o envelope de volta na gaveta e voltei para a sala, onde a caixa da árvore de Natal continuava lá em cima no armário me olhando com pena. Pensei em chamar a Simone, minha ex-cuidadora que virou amiga e me visita uma vez por mês, mas ela tinha ido viajar para o litoral com a família e só voltava depois do Natal. Pensei em pedir ajuda para Dona Irene do apartamento ao lado. Senhora de 83 anos, viúva também. A gente toma chimarrão juntas às terças. Mas ela tinha problema na coluna e não podia fazer esforço. Pensei em contratar alguém pelo aplicativo daqueles de serviços gerais, mas me deu vergonha. Vergonha de pagar estranho para fazer coisa de 5 minutos que filho deveria fazer. Vergonha de admitir que estava tão sozinha que precisava contratar afeto. Então, deixei a caixa lá em cima mesmo e sentei no sofá, olhando para a parede vazia onde a árvore ficaria. E foi quando as lágrimas vieram de verdade. Não aquele choro alto de desespero, mas o choro silencioso e profundo que molha o rosto inteiro e pinga no colo e faz o peito doer como se tivesse algo pesado esmagando por dentro. Chorei por meia hora sem parar, e quando finalmente sequei o rosto com a manga da blusa,
Aquela blusa verde musgo que uso em casa, gasta mais confortável. Peguei o celular de novo e olhei para o histórico de chamadas. Gabriel aparecia ali 3 vezes nos últimos 6 meses. Uma em julho. Eu liguei, ele atendeu com pressa, conversamos 2 minutos sobre nada. Uma em setembro. Ele ligou pedindo para eu assinar procuração para receber documentos dele nos correios porque ele ia viajar. E hoje, 22 de dezembro, quando ele me disse que seria melhor eu ter morrido. 3 ligações em 6 meses. Meu único filho. Rolei o histórico para cima e vi outras ligações. Simone, a gente conversa toda semana. Dona Irene, combinamos chimarrão. Doutor Pereira, meu cardiologista, acompanhamento pós-AVC. Laboratório, exames de rotina, farmácia, remédio para pressão. E lá no meio, perdida entre contatos práticos, uma ligação que fiz para o Gabriel em abril quando tive alta do hospital. Duração 1 minuto e 20 segundos, eu pedindo ajuda para comprar comida porque não conseguia dirigir ainda e supermercado não. Entregava no meu bairro, ele disse que estava muito ocupado com um caso importante no escritório e desligou. Ocupado demais para comprar comida para a mãe que teve derrame, mas não ocupado demais para me ligar em setembro pedindo favorzinho de assinar procuração. Tranquei o celular e olhei em volta do apartamento. 2 quartos pequenos no Cidade Baixa, bairro que escolhi em 2013 quando me divorciei do Antônio, porque ficava perto do hospital onde eu ainda trabalhava na época, perto de mercado e farmácia, perto de tudo que mulher de 59 anos divorciada e recomeçando a vida sozinha precisava. Comprei por 210 mil, metade da venda da casa que dividi com o ex-marido. Mobiliei aos poucos, sofá da sala comprado em liquidação, mesa da cozinha que era da minha mãe, cama que trouxe do casamento porque Antônio não quis, e transformei aquele espaço pequeno em lar. Pendurei fotos na parede, eu e Gabriel bebê, eu formada de enfermagem aos 25 anos, meus pais em Gramado nos anos 80. Coloquei plantas na varanda, samambaia que nunca morre, violetas que florescem em Guiine. Setembro. Organizei os livros que colecionei a vida inteira na estante do quarto. Romances que li nas madrugadas depois dos plantões, livros de enfermagem que estudei durante décadas. Esse apartamento era pequeno, mas era meu. Cada tijolo pago com meu trabalho, cada móvel escolhido por mim, cada canto limpo pelas minhas mãos. E depois do derrame em março, quase perdi ele, quase perdi tudo. Lembrei do dia que desmaiei no supermercado Extra ali perto de casa. Era sábado de manhã, dia 23 de março de 2024. Eu estava na fila do açougue esperando minha vez de pegar frango quando senti a cabeça rodar, as pernas amolecerem. E a última coisa que vi antes de apagar foi o chão frio de cimento vermelho vindo na minha direção. Acordei na ambulância com paramédico jovem. Devia ter uns 25 anos, magro, voz calma, dizendo: "A senhora teve um AVC, dona Helena. A gente tá indo pro hospital, fica calma." Mas eu não conseguia ficar calma, porque o lado esquerdo do corpo não respondia direito. A boca estava torta e a única coisa que passava na cabeça era: vou morrer sozinha, vou morrer e ninguém vai saber. Passei 3 semanas internada no Hospital de Clínicas, o mesmo onde trabalhei 38 anos, agora do outro lado, como paciente e não como enfermeira. Fiz ressonância, tomografia, tomei anticoagulante, fiz fisioterapia 2 vezes por dia e recebi visita do Gabriel exatamente 2 vezes. Uma no segundo dia, ele ficou 15 minutos, olhou para o celular o tempo todo, disse: "Melhoras, mãe", e foi embora. E outra na véspera da alta. Trouxe flores sem cartão compradas na floricultura em frente. Ao hospital, ficou 10 minutos, me deu beijo na testa e sumiu. 2 visitas em 3 semanas. 15 minutos. Thaís, 10 minutos. 25 minutos de atenção do meu filho enquanto eu lutava para não ficar paralisada para o resto da vida. Mas enquanto eu estava ali naquela cama de hospital fazendo fisioterapia para recuperar movimento da perna, tinha uma coisa que ninguém sabia. Nem Gabriel, nem médicos, nem Simone, que foi me visitar todo santo dia. Eu tinha uma kitnet alugada no Santana valendo R$220 mil e investimentos de 230 mil em aplicações que juntei durante anos vivendo com extrema economia.
Eu tinha mais de 400 mil reais guardados além do apartamento onde moro. E eu tinha testamento feito em 2020, deixando tudo isso para o Gabriel. Tudo. Mas depois daquela ligação de hoje, daquelas palavras que cortaram mais fundo que qualquer sequela do AVC, eu tomei uma decisão. Vou mudar esse testamento. E meu filho vai descobrir, tarde demais, que subestimou a mulher errada. Os meses entre o derrame de março e essa ligação de dezembro foram aula de solidão progressiva. Quando tive alta em abril, médicos recomendaram que eu não ficasse sozinha durante a recuperação porque ainda tinha risco de novo AVC, ainda precisava de ajuda para tomar banho com segurança, ainda tremia na hora de cozinhar e podia me queimar. Liguei para o Gabriel do hospital mesmo, na véspera da alta, e perguntei se eu podia ficar uns meses na casa dele. Ele mora sozinho num apartamento de 2 quartos no Moinhos de Vento desde que se divorciou da Fernanda há 2 anos. A resposta dele veio rápida e direta. Mãe, eu não tenho estrutura para isso. Eu trabalho o dia inteiro, chego tarde, você ia ficar sozinha do mesmo jeito. É melhor a senhora contratar alguém. Estrutura. Como se mãe que teve derrame precisasse de estrutura e não de filho. Então contratei a Simone, cuidadora de 48 anos, profissional maravilhosa que conheci através de anúncio no grupo de apoio pós-AVC, e que veio morar comigo de abril a outubro, cobrando 2.500 por mês, metade da minha aposentadoria de 4.100, mas valia cada centavo. Simone me ajudava a tomar banho, sem cair, segurava meu braço nas caminhadas para fisioterapia, cozinhava comida saudável para o controle da pressão e, mais importante, fazia companhia. A gente tomava café da manhã conversando sobre novela, almoçava trocando histórias de vida. Ela tinha 3 filhos, todos adultos, todos presentes. E à noite, antes de dormir, ela checava se eu tinha tomado todos os remédios. Simone cuidou de mim com carinho que meu próprio filho não demonstrou. Em setembro, Simone comentou durante o café: Dona Helena, a senhora sabia que hoje faz 5 meses que estou aqui e seu filho nunca veio visitar? Nem uma vez? Eu fingi que não era nada demais. Disse que ele era muito ocupado, que trabalho de advogado é puxado, mas Simone balançou a cabeça e disse uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ocupado todo mundo é, Dona Helena, mas filho que ama dá um jeito. Filho que ama dá um jeito. Em outubro, quando o médico me deu alta definitiva da fisioterapia, eu tinha recuperado 80% dos movimentos, a perna esquerda ainda claudicava de leve, mas dava para andar sozinha, a mão esquerda tremia, mas dava para segurar coisas. Simone precisou ir embora porque tinha conseguido emprego fixo num asilo com carteira assinada e plano de saúde. Choramos as duas no dia da despedida. Ela me abraçou forte na porta do apartamento e disse: Qualquer coisa a senhora me liga, viu? Qualquer hora, qualquer dia, eu venho correndo. E eu acreditei porque durante 6 meses ela me mostrou o que era cuidar de verdade. Depois que Simone saiu, voltei a morar sozinha. Aprendi a conviver com as sequelas, claudicação, tremor, cansaço mais rápido. Voltei a cozinhar devagar, segurava a panela com as 2 mãos para não derrubar. Voltei a fazer as coisas da casa no meu ritmo, varria o chão em etapas, descansava entre uma atividade e outra. E percebi uma coisa. Eu não precisava de Gabriel para sobreviver. Eu nunca precisei. O que eu queria dele não era estrutura, não era dinheiro, não era favor, era amor. Era presença. Era filho ligar de vez em quando perguntando: Mãe, como você tá? Sem estar pedindo nada em troca. Mas, aparentemente, eu queria o impossível. Em novembro, tentei ligar para ele 3 vezes. Nenhuma atendida, nenhuma retornada. Mandei mensagem no WhatsApp perguntando se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa, se queria vir almoçar em casa no domingo. Visualizou? Não respondeu. E agora em dezembro, quando finalmente ele atendeu uma ligação minha depois de meses, foi para dizer que seria melhor eu ter morrido. Mas o que Gabriel não sabe, o que ele nunca se deu ao trabalho de perguntar, é que nos últimos anos eu organizei minha vida financeira com precisão cirúrgica de enfermeira, que passou décadas lidando com questões de vida e morte. Tenho apartamento quitado valendo 280 mil.
Tenho kitnet alugada valendo 220 mil que ele nem sonha que existe. Tenho 230 mil em investimentos. Total, 730 mil reais. E tenho testamento de 2020 deixando tudo isso para ele. Mas em fevereiro, quando a dor dessa frase passar do agudo para o crônico e eu conseguir pensar com clareza, vou entrar naquele cartório de novo. E vou mudar cada vírgula desse testamento. Naquela noite de 22 de dezembro, fiquei acordada até tarde, deitada na cama olhando para o teto. Aquele teto com rachadura fina que parece rio no mapa. Toda noite antes de dormir, eu traço o percurso imaginário desse rio. E em vez de pensar no futuro, fiquei revivendo o passado. Gabriel bebê chorando de cólica às 3 da madrugada, enquanto Antônio dormia no quarto do lado sem acordar. Eu embalando ele na sala cantando baixinho até ele acalmar. Gabriel com 7 anos chorando porque levou bronca da professora, eu secando as lágrimas e dizendo: todo mundo erra, filho, o importante é aprender. Gabriel com 16 anos me abraçando apertado quando passei no concurso do Hospital de Clínicas, dizendo: mãe, você é foda, com aquele jeito adolescente que me encheu de orgulho. Quando foi que eu perdi esse menino? Quando foi que ele virou esse homem frio que diz que seria melhor eu ter morrido? Acho que foi no divórcio. Em 2013, quando descobri que Antônio tinha amante de 5 anos, mulher de 40 quando ele tinha 58, secretária do escritório dele, clichê completo, e pedi separação. Gabriel tinha 33 anos, já era adulto, já era advogado formado, mas mesmo assim ficou do lado do pai. Me ligou uma semana depois da separação e disse, voz dura: mãe, você não tentou salvar o casamento. Você desistiu fácil demais. Desistiu fácil. Como se aguentar traição de 5 anos fosse fácil. Como se reconstruir vida sozinha aos 59 fosse fácil. Mas para Gabriel, eu era a culpada. A mãe que destruiu a família perfeita. E desde então, a distância só cresceu. Os dias entre a ligação brutal e o Natal foram os mais solitários da minha vida. Acordava cedo. Hábito de 40 anos de plantão hospitalar não morre nunca. Tomava remédios com água, anticoagulante, pressão, colesterol, um arsenal de comprimidos que aprendi a aceitar como parte da rotina. E sentava na varanda com chimarrão olhando Porto Alegre acordar devagar. O bairro Cidade Baixa acordava com barulho de ônibus na avenida, portão de padaria abrindo, gente correndo para pegar transporte, toda aquela vida acontecendo lá embaixo enquanto eu ficava aqui em cima, no 6º andar, invisível. Pensei muito nesses dias. Pensei em ligar para o Gabriel de novo, em mandar mensagem pedindo desculpa por ter incomodado, mesmo sabendo que não fiz nada de errado, em fingir que aquela frase não tinha acontecido só para não passar o Natal completamente sozinha. Cheguei a digitar mensagem 3 vezes. Filho, podemos conversar? Mas sempre apagava antes de enviar, porque sabia que ele não ia responder. Ou pior, ia responder com outra frieza que ia doer ainda mais. No dia 25 de dezembro, Natal, fiz almoço simples para mim. Arroz, frango assado, salada. E comi sozinha vendo filme antigo na TV. Aqueles filmes de Natal americanos, onde família se reúne feliz e tudo se resolve com abraço e perdão. Chorei assistindo. Chorei porque minha realidade era o oposto exato daquilo. Meu filho tinha me dito que seria melhor eu ter morrido, e eu estava ali comendo frango requentado numa mesa para uma pessoa só. Mas no dia 26, acordei diferente. Não acordei triste. Acordei com raiva. Raiva limpa, fria, cirúrgica. Raiva de ter permitido ser tratada assim por tanto tempo. Sentei na cama e olhei pela janela do quarto e lembrei. Foi em 2015. 2 anos depois do divórcio, que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu estava trabalhando no Hospital de Clínicas há 34 anos. Tinha aposentadoria garantida chegando em 4 anos e estava juntando dinheiro fazendo plantões extras aos sábados e domingos. Pagavam 50% a mais e eu pegava todo o plantão que aparecia. Durante 12 anos de casamento com Antônio, ele controlava as finanças. Eu ganhava, mas ele que decidia onde investir, como gastar, e sempre me dizia que mulher não entende de dinheiro.
Depois do divórcio, com 210 mil na mão da venda da casa, percebi que ele estava errado. Eu entendia muito bem de dinheiro, só nunca tinha tido chance de provar. Usei 120 mil para comprar kitnet de 30 metros no Santana. Prédio velho, mas bem localizado, perto da universidade, perfeito para alugar para estudante. Assinei escritura em junho de 2015. Reformei, piso novo, pintura, banheiro, e em agosto já tinha inquilina. Menina de 22 anos, estudante de medicina, pagava 1.200 de aluguel pontualmente todo dia 5. Guardei esse dinheiro em conta separada. Não contei para o Gabriel, não contei para ninguém, porque aprendi no casamento que ter dinheiro próprio guardado em segredo é segurança que nenhum homem pode tirar. Durante 9 anos, 2015 a 2024, aquele aluguel entrou todo mês, e eu juntei cada centavo junto com economias dos plantões extras, investindo em CDB e Tesouro Direto, como o gerente do banco me ensinou. Quando me aposentei em 2019, já tinha 180 mil guardados. Nos 5 anos seguintes, mesmo aposentada, continuei economizando. Cortava gastos, não viajava, não comprava supérfluos, e quando tive o AVC em março de 2024, tinha 230 mil investidos. Gabriel nunca soube de nada disso. Nunca perguntou como eu me sustentava. Nunca demonstrou interesse pela minha vida financeira. E em 2020, quando fiz testamento, depois de susto com vizinha que morreu sem testamento e família brigou na justiça por 2 anos, deixei tudo para ele. Apartamento, kitnet, investimentos, tudo, porque ele era meu filho, meu único filho, e mãe idiota como eu achava que isso bastava. Guardei isso por 4 anos achando que estava garantindo o futuro dele, mas agora não mais. Foi no dia 2 de janeiro de 2025, quando o ano novo já tinha passado e Porto Alegre voltava ao ritmo normal depois das festas, que o celular tocou. Número desconhecido, atendi achando que era médico ou laboratório, mas era a voz do Gabriel do outro lado, estranha, quase nervosa. Mãe, oi, tudo bem? Fiquei em silêncio por 3 segundos. Tudo, respondi, voz neutra. Olha, sobre aquele dia, sobre o que eu falei. Ele começou e já dava para sentir o tom ensaiado, artificial. Eu estava muito estressado, sabe? Trabalho tá puxado, muita pressão, eu acabei descontando em você. Foi mal. Foi mal. Como se seria melhor que você tivesse morrido, pudesse ser consertado com foi mal. Entendo, eu disse, ainda neutra. Então, a gente tá bem? Ele perguntou rápido, querendo encerrar logo. A gente conversa pessoalmente, eu disse. Aparece aqui quando puder. Desliguei antes dele responder. Levantei, vesti casaco, peguei bolsa e saí. Fui direto para o cartório no centro onde tinha feito o testamento em 2020. Hoje não. Agora. Se você chegou até aqui, é porque sabe o que é carregar decepção de filho que deveria amar. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir que não tá sozinha. Se inscreve no canal para lembrar todo dia do seu valor. E clica em hypar. Isso fortalece nossa corrente e ajuda mais mulheres a encontrarem essas histórias. Me conta. Você já ouviu algo assim de alguém que ama? Escreve aqui embaixo, porque agora vem a parte que ninguém espera. O cartório era o mesmo de 2020, Rua dos Andradas, no centro histórico de Porto Alegre, prédio antigo com escada de mármore gasto e porta de madeira pesada que range quando abre. Entrei às 2 da tarde do dia 2 de janeiro, o cartório ainda meio vazio porque muita gente estava de férias, e fui direto ao balcão onde moça jovem, devia ter uns 30 anos, cabelo preso, óculos de grau, me atendeu com sorriso profissional. Boa tarde, em que posso ajudar? Quero alterar testamento, eu disse, voz firme. Ela piscou surpresa. Provavelmente não é todo dia que senhora de 71 anos chega alterando o testamento logo depois do ano novo. Mas se recompôs rápido. A senhora já tem testamento registrado aqui? Tenho, de 2020. Quero mudar completamente. Ela digitou no computador. Achou meu nome, leu em silêncio, depois olhou para mim com expressão profissional, mas curiosa. A senhora quer revogar o testamento anterior e fazer um novo? Isso mesmo.
Vai precisar de 2 testemunhas que não sejam beneficiárias do testamento. A senhora trouxe? Não tinha trazido. Tinha saído de casa no impulso da raiva, sem planejar direito. Mas ali mesmo no cartório tinha 2 funcionárias que podiam testemunhar. Serviço comum, cobravam R$ 50 cada. Paguei, sentei na salinha reservada com a tabeliã, mulher de 50 e poucos anos, séria, eficiente, e ditei o Novo Testamento, palavra por palavra. Eu, Helena Souza Martins, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, revogo o testamento anterior, datado de março de 2020, e declaro como minhas últimas vontades. E então, mudei tudo. Tudo. Metade do patrimônio, legítima obrigatória por lei, ia para o Gabriel como filho único, 365 mil, incluindo 50% do valor do apartamento, 50% da kitnet, 50% dos investimentos. Mas a outra metade, parte disponível que eu podia deixar para quem quisesse, dividi em 2. 180 mil para o abrigo Recanto do Idoso, onde faço trabalho voluntário desde 2022, e 185 mil para Simone, minha ex-cuidadora que cuidou de mim quando meu próprio filho sumiu. Gabriel ia herdar metade em vez de tudo. Ia perder R$ 365 mil por uma frase. A tabeliã leu tudo em voz alta, perguntou se eu tinha certeza, e eu disse que sim, com convicção que surpreendeu até a mim mesma. Assinei. As 2 testemunhas assinaram. Registrado em cartório, válido juridicamente, impossível de contestar. Saí do cartório às 4 da tarde com cópia autenticada do testamento novo na bolsa e senti algo que não sentia havia meses. Controle. Controle da minha própria vida, da minha própria morte, do meu próprio legado. Voltei para casa de ônibus. Peguei o mesmo que sempre pego, linha que passa na frente do cartório e desce até o Cidade Baixa. Sentei no banco perto da janela e fiquei olhando Porto Alegre passar lá fora. Centro histórico com prédios antigos, mercado público com gente entrando e saindo, usina do gasômetro no cais do porto, rio Guaíba marrom, refletindo sol de verão. A cidade continuava igual, indiferente ao terremoto que tinha acontecido na minha vida nas últimas 2 semanas. E tinha algo reconfortante nisso. Mundo não parava porque filho te magoava, mundo continuava girando, ônibus continuava andando, vida continuava acontecendo. Pensei no Gabriel durante todo o trajeto. Lembrei dele criança pedindo colo quando tinha pesadelo. Dele adolescente me mostrando orgulhoso a carteira de motorista. Dele adulto no dia da formatura em direito com beca preta e capelo na cabeça dizendo: "Obrigado por tudo, mãe." Quando foi que aquele menino virou o homem que disse que seria melhor eu ter morrido? Quando foi que gratidão virou ressentimento? Acho que foi gradual. Depois do divórcio, ele foi se afastando aos poucos, visitas ficaram mais curtas, ligações mais raras, até que relação virou só obrigação social, Natal, aniversário, Dia das Mães. E eu aceitei. Aceitei as migalhas porque achava que era melhor que nada. Achava que amor de mãe tinha que ser incondicional, tinha que perdoar tudo, tinha que aceitar qualquer tratamento. Mas amor não precisa ser sofrimento. E perdão não é obrigatório. Desci do ônibus na esquina de casa, subi os 6 andares devagar, elevador quebrado de novo, síndico prometeu consertar na semana que vem. Entrei no apartamento e coloquei a cópia do testamento em cima da mesa da sala, bem visível, como se fosse troféu. Tinha feito o que precisava fazer. Agora só faltava Gabriel aparecer para eu mostrar para ele exatamente o que perdeu. E eu sabia que ele ia aparecer. Filho que pede desculpa sem sentir de verdade sempre volta, porque culpa incomoda, porque arrependimento falso precisa de validação, porque gente narcisista não aguenta ficar sem controle da narrativa. Era só questão de tempo. 2 semanas depois, dia 16 de janeiro, campainha tocou às 3 da tarde. Olhei pelo olho mágico e era ele, Gabriel, sozinho no corredor com sacola de supermercado na mão. Provavelmente comprou alguma coisa no caminho para não chegar de mãos vazias, gesto automático de quem sabe que errou, mas não sabe pedir perdão de verdade. Respirei fundo. 1, 2,
3 vezes, técnica que aprendi na fisioterapia para controlar a ansiedade. E abri a porta. Oi, mãe, ele disse, sorriso sem graça. Olhos não encontravam os meus. Trouxe umas frutas para a senhora. Peguei a sacola sem agradecer, coloquei no aparador do corredor e fiquei parada na porta sem convidá-lo para entrar. Ele percebeu, ficou desconfortável, mudou o peso de pé. Posso entrar? Perguntou. Não, respondi, voz calma. A gente conversa aqui mesmo. Vi a surpresa passar pelo rosto dele. Provavelmente esperava que eu facilitasse as coisas, como sempre facilitei, que relevasse, que fizesse de conta que nada tinha acontecido. Aqui no corredor? Ele insistiu. Aqui. Ele olhou para os lados. Dona Irene passando com sacola de pão, vizinho do 8º subindo escada, movimento normal de prédio, claramente desconfortável, com possibilidade de alguém ouvir a conversa. Mãe, sobre aquele dia, ele começou, voz baixa, quase sussurro. Eu já pedi desculpa pelo telefone, mas vim aqui pessoalmente porque eu quero que a senhora saiba que foi só estresse mesmo. Eu não quis dizer aquilo. Qual parte você não quis dizer? Perguntei, olhando direto nos olhos dele agora. A parte que eu sou peso morto? A parte que seria melhor eu ter morrido? Ele ficou vermelho. Olhos desviaram de novo. Mãe, não repete isso. Por que não? Foi o que você disse. Silêncio, constrangido. Peguei a bolsa que estava pendurada no cabide perto da porta, tirei 3 envelopes de dentro. Tinha preparado eles na noite anterior, cada um etiquetado, envelope 1, envelope 2, envelope 3, e estendi na direção dele. Tem uma coisa que você precisa saber antes da gente continuar essa conversa, eu disse. Abre. Ele pegou os envelopes com mão hesitante, olhou para mim procurando pista, mas meu rosto estava neutro, ilegível. Abre o primeiro, eu ordenei, e ele abriu. Gabriel tirou o papel do primeiro envelope com dedos que tremiam levemente. Nervosismo ou pressentimento, não dava para saber. Desdobrou e começou a ler. Vi os olhos dele percorrendo as linhas, a testa franzindo, a respiração mudando de ritmo. Era cópia do testamento antigo, de 2020, aquele que deixava tudo para ele. Apartamento Cidade Baixa avaliado em 280 mil. Kitnet Santana, que ele nem sabia que existia, avaliada em 220 mil, investimentos de 230 mil em CDB e Tesouro Direto. Total, 730 mil reais. Ele leu uma vez, 2, 3. A boca abriu levemente quando chegou na parte da kitnet. Imóvel situado à Rua Santana, número 423, apartamento 302. Olhou para mim como se esperasse explicação, mas eu não disse nada. Apenas esperei ele terminar de processar. Mãe, você tem uma kitnet? Ele perguntou, voz estranha, mistura de surpresa e algo que parecia indignação, como se eu devesse satisfação dos meus bens para ele. Tenho, respondi, curta e grossa. Desde quando? 2015. Comprei com meu dinheiro, aluguei, guardei cada centavo. Ele olhou para o papel de novo, fazendo conta mental. Eu via a cabeça dele trabalhando, somando valores, percebendo que a mãe, coitada que ele desprezava, tinha mais dinheiro guardado que ele provavelmente tinha na vida toda. E esse testamento, ele começou, apontando para o papel, voz cuidadosa agora, quase reverente. Esse testamento tá valendo ainda? Sorri. Fino. Gelado. Abre o segundo envelope. A expressão dele mudou. Passou de curiosidade para apreensão em meio segundo, como se pressentisse que tinha caído em armadilha, mas ainda não sabia qual. Pegou o segundo envelope, mãos tremendo mais agora. Abriu, tirou o papel. Testamento novo. Datado de 2 de janeiro de 2025. Assisti o rosto dele mudar de cor 3 vezes enquanto lia. Pálido, depois vermelho, depois cinza. Os olhos corriam pelas linhas cada vez mais rápido, a respiração ficando curta, e quando chegou no final, ele levantou a cabeça e me olhou com expressão que nunca tinha visto antes. Pânico puro. Mãe, o que é isso?
É o testamento novo, respondi, voz calma como se estivesse explicando o procedimento médico simples. Registrado em cartório no dia 2 de janeiro. Revoga o anterior completamente. Você mudou o testamento? Ele perguntou, voz subindo, e pela primeira vez em anos ouvi emoção real ali. Não era amor, não era arrependimento, era medo de perder dinheiro. Você deixou metade pro abrigo? E pra Simone? Sim, confirmei. 50% é legítima. Vai pra você, porque você é herdeiro necessário. Mas os outros 50% eu posso deixar para quem eu quiser. E eu quis deixar para quem realmente cuidou de mim. Simone é funcionária, mãe! Ele explodiu, papel amassando na mão dele. Você pagou ela para cuidar de você? Ela não fez por amor. E você? Perguntei, dando um passo na direção dele, sentindo raiva subir quente na garganta. Você que é meu filho, você cuidou por amor? Você apareceu 25 minutos no hospital quando eu tive derrame. 25 minutos, Gabriel. Cronometrei cada segundo. Eu estava trabalhando. Você estava com preguiça, eu gritei, e a voz ecoou no corredor. Dona Irene provavelmente ouvindo tudo do outro lado da parede, mas eu não me importava mais. Preguiça de lidar com mãe doente, preguiça de assumir responsabilidade, preguiça de ser filho de verdade. Ele deu passo para trás, chocado. Provavelmente nunca tinha me visto gritar assim, nunca tinha me visto perder controle. Simone cuidou de mim por 6 meses, continuei, voz ainda alta, mas mais controlada agora. 6 meses me ajudando a tomar banho, a cozinhar, a não cair. 6 meses fazendo companhia, conversando, se importando. Você ligou 3 vezes nesses 6 meses. 3. Mãe, E quando eu liguei em dezembro pedindo 15 minutos da sua tarde para pegar caixa de Natal, você sabe o que você disse? Peguei o terceiro envelope da bolsa, abri, tirei a folha. Deixa eu refrescar sua memória. Era a carta que escrevi à mão no dia 3 de janeiro, logo depois de fazer o testamento novo. Tinha escrito cada palavra com caligrafia cuidadosa de enfermeira, acostumada a preencher prontuário. E agora lia em voz alta, pausada, deixando cada frase cortar. Mãe, você é um peso morto na minha vida. Desde que o pai te largou, você virou isso, uma velha chorona que só sabe pedir ajuda. Fiz pausa, olhei para ele. Rosto vermelho, olhos baixos. Sabe o que eu pensei quando você teve o derrame? Outra pausa. Eu pensei, seria melhor que você tivesse morrido. Silêncio absoluto. O corredor inteiro parecia ter parado de respirar. Você falou isso no dia 22 de dezembro de 2024, às 10h17 da manhã. Continuei, voz trêmula agora. Eu sei a hora exata porque depois que você desligou, eu fiquei olhando para o celular sem acreditar e o relógio marcava 10h17. Gabriel estava branco feito papel. Abriu a boca para falar, mas nada saiu. Então não vem me falar que Simone não merece herança porque foi paga, concluí, guardando a carta de volta no envelope. Ela foi paga e mesmo assim me tratou melhor que você, que é meu sangue, que mamou no meu peito, que eu criei sozinha porque seu pai passava mais tempo no escritório que em casa. Mãe, eu estava com a cabeça quente. Todo mundo fica com a cabeça quente, Gabriel. Cortei. Mas nem todo mundo deseja a morte da própria mãe. Ele passou a mão pelo rosto, gesto que fazia desde criança quando estava nervoso, tentando se recompor, tentando encontrar argumento, e quando falou de novo, a voz saiu mais baixa, quase suplicante. Quanto eu vou herdar então? E ali estava, a pergunta que importava de verdade para ele. Não, mãe, me perdoa. Não, mãe, eu errei. Mas quanto eu vou herdar? 365 mil? Respondi, voz seca. Metade de tudo. Ele fez conta rápida. Então eu perco 365 mil por causa de uma discussão? Por causa de uma frase, corrigi. A frase que você disse. Seria melhor que você tivesse morrido. Mãe, eu não quis dizer. Para de dizer que não quis dizer, explodi de novo. Você disse, saiu da sua boca, das suas cordas vocais, do seu cérebro. Você pensou nisso e você falou isso.
Dona Irene abriu a porta do apartamento dela. 83 anos, cabelo branco, expressão preocupada. Tá tudo bem, Helena? Tá sim, Dona Irene, respondi respirando fundo. Só conversando com meu filho. Ela olhou para o Gabriel com desaprovação clara. Ela sabia de tudo. Eu tinha desabafado com ela no chimarrão das terças. E fechou a porta devagar, mas tenho certeza que ficou do outro lado ouvindo. Gabriel aproveitou a interrupção para tentar outra abordagem. Mãe, olha, eu reconheço que fui grosso, reconheço. Mas mudar testamento é muito drástico. A gente pode conversar, pode... Pode o quê? Perguntei. Pode voltar atrás? Pode fingir que não aconteceu? Pode eu relevar de novo como releio tudo há anos? Eu não sabia que você tinha tanto dinheiro guardado, ele disse, e percebi que era admissão. Ele não se importava comigo, se importava com herança. Pois é, Gabriel, você não sabia porque nunca perguntou, nunca se interessou pela minha vida, nunca quis saber como eu estava, se eu precisava de alguma coisa, como era a recuperação do AVC. Senti lágrimas querendo vir, mas segurei. Você só ligava quando precisava de alguma coisa, como naquele dia que pediu para eu assinar procuração porque você ia viajar. Lembra? Ele não respondeu. E agora você vem aqui com sacola de fruta do supermercado. Apontei para o aparador onde a sacola ainda estava, achando que compra perdão com 3 bananas e 2 maçãs. Eu não vim comprar perdão. Então para que você veio? Perguntei cruzando os braços. Fala a verdade. Pelo menos uma vez na vida, fala a verdade comigo. Silêncio longo, constrangido. Até que ele disse, voz baixa, quase inaudível. Vim porque um colega advogado comentou que é importante manter boa relação com pais, por causa de herança. Pronto. Ali estava a verdade nua e crua. Ele nem tentou esconder. Senti algo quebrar dentro do peito. Não quebrar de dor como antes, mas quebrar de libertação, como quando o osso fraturado finalmente é reposicionado e começa a sarar do jeito certo. Obrigada pela honestidade, eu disse sem sarcasmo, sem raiva, apenas constatação. Finalmente você falou uma verdade. Ele percebeu o que tinha acabado de admitir e tentou voltar atrás. Não, mãe, não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer, cortei. E tá tudo bem. Pelo menos agora eu sei exatamente onde a gente tá. Gabriel mudou de tática de novo. Passou de súplica para ameaça, padrão clássico de quem não consegue o que quer por bem. Mãe, a senhora sabe que eu sou advogado, né? Eu posso contestar esse testamento. Posso alegar que a senhora não estava em perfeito juízo quando fez. Olhei para ele e ri. Não risada de alegria, risada de descrença absoluta de que meu próprio filho estava me ameaçando com processo judicial. Pode tentar, respondi, calma. Mas vai perder. Sabe por quê? Ele não respondeu. Porque eu tenho o laudo médico de 2 dias atrás. Tirei da bolsa outro papel. Eu tinha me preparado para tudo. Fui no Dr. Pereira, meu cardiologista, no dia 30 de dezembro. Pedi avaliação completa de capacidade mental. Ele atestou que estou em perfeito estado cognitivo, memória excelente, capacidade de decisão preservada, sem sinais de demência ou qualquer comprometimento. Tá aqui. Estendi o laudo. Gabriel leu com olhos arregalados. Além disso, continuei, pegando o laudo de volta, tenho 2 testemunhas que estavam no cartório quando fiz o testamento, ambas funcionárias públicas idôneas, que atestaram que eu estava lúcida e orientada. E tenho a própria tabeliã, que conversou comigo por 40 minutos e pode depor que expliquei detalhadamente cada decisão. Ele estava sem saída e sabia disso. Mãe, por favor. E tentou de novo, voz quebrando agora, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Mas não eram lágrimas de arrependimento verdadeiro, eram lágrimas de frustração, de raiva de ter perdido o controle da situação. Você disse que seria melhor eu ter morrido, repeti, pela 3ª vez, porque queria que ele ouvisse, queria que gravasse, queria que nunca esquecesse. Então, eu vou morrer como se você não existisse. Vou viver o tempo que me resta sem depender de você, sem esperar nada de você, sem dar a você o poder de me machucar de novo. Eu sou seu filho, ele disse quase gritando.
E eu sou sua mãe, retruquei, voz firme. Fui sua mãe quando você teve catapora e passei 3 noites sem dormir. Fui sua mãe quando você reprovou em matemática e paguei aula particular. Fui sua mãe quando você casou e eu paguei metade da festa porque você não tinha dinheiro. Fui sua mãe quando você se divorciou e eu ouvi você chorar por telefone às 2 da madrugada. Cada frase era tapa na cara dele. Mas sabe quando você foi meu filho de verdade pela última vez? Perguntei. Foi antes do meu divórcio. Foi quando você ainda era jovem o suficiente para não ter aprendido a ser cruel. Depois, você virou isso. Apontei para ele como se apontasse para estranho. E eu não reconheço mais quem você é. Gabriel ficou parado, lágrimas escorrendo agora, finalmente chorando de verdade. Ombros curvados e pela primeira vez desde que chegou, ele parecia pequeno, derrotado. Eu posso tentar de novo? Perguntou voz de criança. Não sei, respondi honesta. Não sei se você consegue. Não sei se eu consigo. Não sei se vale a pena. Silêncio pesado. Mas o que eu sei, concluí, é que você não vai mais me usar. Não vai mais me tratar como peso morto. E não vai mais ter certeza de que herança está garantida só porque você existe. Peguei a bolsa, ajeitei no ombro. Agora sai do meu prédio. Ele ficou parado por 5 segundos, que pareceram 5 horas, olhando para mim como se esperasse que eu voltasse atrás, que cedesse, que fizesse como sempre fiz. Relevasse, perdoasse, facilitasse. Mas eu não fiz nada disso. Apenas fiquei ali parada, porta entreaberta nas costas, esperando ele ir embora. Mãe. Ele tentou uma última vez. Sai, repeti, sem gritar, sem raiva, apenas firme. Ele respirou fundo, enxugou o rosto com as costas da mão, gesto que me partiu o coração, porque era o mesmo gesto que ele fazia aos 7 anos quando chorava. Pegou a sacola de frutas do aparador, gesto automático, sem sentido, e caminhou até o elevador. Apertou o botão. Esperou. O elevador chegou, barulho metálico da porta abrindo. Ele entrou, virou para mim uma última vez. Isso não vai ficar assim. Não era ameaça, era promessa. Pode ficar do jeito que você quiser, respondi, mas não vai mudar nada. A porta do elevador fechou. Entrei no apartamento, fechei minha porta e fiquei parada ali, encostada na madeira, coração batendo rápido não de medo, mas de algo parecido com vitória. Tinha feito, tinha confrontado, tinha estabelecido o limite. Fui até a cozinha, sentei na cadeira e finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei por meia hora sem parar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de libertação, de dor antiga finalmente saindo do corpo como pus saindo de ferida infectada. Quando parei de chorar, lavei o rosto na pia, me olhei no espelho, rosto vermelho, olhos inchados, cabelo despenteado, e disse em voz alta: Você conseguiu, Helena. E sorri, de verdade dessa vez. Nos dias seguintes, Gabriel tentou contato 3 vezes. Ligou 2, não atendi. Mandou mensagem no WhatsApp, bloqueei e apareceu no prédio uma vez. Porteiro me avisou pelo interfone, pedi para dizer que eu não estava. Em fevereiro, advogado dele me mandou carta formal pedindo revisão extrajudicial do testamento mediante compensação financeira. Traduzi, querendo me oferecer dinheiro para eu mudar de novo. Ignorei. Em março, ele tentou através da Simone. Ligou para ela, não sei como conseguiu o número, pedindo que ela conversasse com a mãe dele. Ofereceu 20 mil para ela desistir da herança. Simone me ligou rindo, contou tudo, perguntou o que eu queria que ela fizesse. Diz para ele que você também não vende dignidade, respondi. Em abril, silêncio. Em maio, silêncio. E no silêncio, finalmente, eu encontrei paz. Sentei na varanda numa tarde de maio, outono chegando, ar ficando mais frio, céu de Porto Alegre naquele azul profundo que só existe nessa época. Tomei chimarrão olhando o rio lá embaixo e pensei. Eu sobrevivi a casamento difícil, divórcio doloroso, AVC que quase me matou, e filho que disse que seria melhor eu ter morrido. E ainda tô aqui, ainda de pé, ainda viva. E agora, finalmente,
ainda livre. Julho de 2025, manhã de terça-feira, consultório do Dr. Pereira no 9º andar de prédio médico na Avenida Independência, retorno de rotina 6 meses após a consulta, onde pedi laudo de capacidade mental, e o médico, senhor de 60 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de grau, a mesma expressão séria gentil de sempre, me cumprimentou com sorriso. Dona Helena, os exames estão impecáveis. Coração estável, pressão controlada, colesterol dentro da faixa. A senhora está com saúde de fazer inveja. E quanto tempo o senhor acha que eu ainda tenho? Perguntei direta, sem rodeios. Enfermeira aprende a não ter medo de falar sobre morte. Ele tirou os óculos, limpou com a ponta do jaleco, colocou de volta. Olha, se continuar assim, cuidando da saúde, tomando medicação certinho, 25 anos tranquilamente. A senhora pode chegar nos 95 sem problema. 25 anos. 1/4 de século. Mais tempo do que passei casada com Antônio. Mais tempo do que Gabriel tem de formado. Tempo suficiente para viver uma vida inteira nova. Saí do consultório meio tonta com essa informação. Peguei ônibus de volta para o Cidade Baixa e, em vez de ir direto para casa, desci 2 pontos antes. Fui até o Recanto do Idoso, o abrigo onde faço voluntariado toda quinta desde 2022. Cheguei na hora do almoço, o cheiro de feijão e arroz tomando conta do corredor, som de talheres e conversas baixas vindo do refeitório. Encontrei Dona Terezinha na cadeira de rodas perto da janela. 87 anos, 3 filhos que nunca visitam, mas ela sempre sorrindo, e sentei ao lado dela. Oi, Dona Tere, hoje não é quinta. Pois é, ela respondeu, olhos espertos. Aconteceu alguma coisa? Acabei de saber que posso viver mais 25 anos. Ela deu risada, aquela risada gostosa de quem já viu de tudo. E a senhora tá feliz ou assustada? Pensei por um momento. Feliz, respondi, surpresa com a própria resposta. Acho que pela primeira vez em muito tempo eu tô feliz de verdade. Dona Terezinha pegou minha mão, dedos finos, pele enrugada, mas aperto firme. Então aproveita, filha. Aproveita cada dia, porque tem gente que vive 100 anos e nunca aprende a ser livre. Livre. Essa palavra de novo. Fiquei no abrigo até às 4 da tarde. Conversei com seu Amadeu, 91 anos, ex-ferroviário, família esqueceu dele. Ajudei na fisioterapia da Dona Lourdes, 73, recuperando de fratura de fêmur. E quando finalmente voltei para casa, estava cansada, mas com aquele cansaço bom de quem fez algo que importa. Cheguei no apartamento, esquentei sopa que tinha feito no domingo, sopa de legumes com macarrão, receita que minha mãe me ensinou. Sentei no sofá com tigela no colo e cobertor nos ombros. Noites de julho em Porto Alegre são frias, e liguei a TV na novela das 7. Sozinha, mas não solitária. Tem diferença. Depois que a novela acabou, fiquei ali sentada no sofá, olhando para a parede onde tem foto minha aos 25 anos, recém-formada em enfermagem, de jaleco branco impecável e sorriso largo de quem ainda não sabia o que a vida ia cobrar. E me peguei pensando em tudo que passei desde então. Casamento que terminou em traição, trabalho que me deu propósito por 4 décadas, derrame que quase me matou, filho que disse que seria melhor eu ter morrido. E entendi uma coisa fundamental. Perdão não é obrigatório. Limite não é crueldade. E paz, às vezes, vem através do corte, não da reconciliação. 71 anos de vida me ensinaram. Nunca é tarde para escolher você mesma. Nunca é tarde para dizer basta. E nunca, nunca é tarde para viver do jeito que te faz feliz, mesmo que seja sozinha, mesmo que seja num apartamento pequeno, mesmo que seja sem família por perto, porque dignidade não se negocia, respeito não se implora. E amor que machuca não é amor, é prisão disfarçada de obrigação. E eu, finalmente, estou livre. Você que acompanhou a jornada da Helena até o final e sentiu cada palavra dessa história, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia nos dias difíceis, para quando você precisar lembrar do seu valor, para nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias de força.
Você não está sozinha. O link tá aqui nos comentários fixados. É só descer e pegar. É meu presente para você. Essa história acabou, mas sei que vai ficar com você. Se ela te tocou, se você viu um pouco de você na Helena, deixa um like. Ajuda essa mensagem chegar em mais mulheres que precisam ouvir. E me conta, você concorda que perdão não é obrigatório? Que às vezes a paz vem do corte? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias esperando aqui no canal. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.